Nessa aula a gente vai passar como que é feito o cálculo da poligonal, para que vocês possam fazer a comparação junto com os cálculos que o software nos fornece. Então vou tratar aqui com vocês sobre esses métodos do levantamento, que trata, no caso da poligonal, o levantamento, o tipo do levantamento que a gente trabalha é o levantamento planimétrico. Então, dando continuidade, nós vamos iniciar essa aula com a apresentação desses métodos. Então, o primeiro passo vai ser o levantamento de uma poligonal. Isso já foi discutido em aula passada, mas vamos dar um reforço nesse ponto aqui de levantamento de uma poligonal. Primeiro, o que é uma poligonal? A gente já sabe que a poligonal, como que a gente determina a poligonal? O que é a poligonal? Nada mais é do que o perímetro de uma área em que a gente consegue obter os ângulos nas vértices dessas áreas. Então, algumas considerações em relação à poligonal para a gente relembrar aqui e reforçar. Na poligonal nós temos o caminhamento. Esse caminhamento é a base da medição topográfica. Nós temos dentro desse caminhamento alguns elementos que são a distância e os ângulos, que são as informações necessárias para que a gente possa fazer o cálculo da poligonal. Nós temos também, dentro desse conceito, nós temos o alinhamento de uma poligonal fechada, que na verdade é o perímetro traçado. Vocês podem observar aqui, como a gente pode observar nessa imagem, que foi a área que nós fizemos o levantamento, que é a área modelo. Aqui é o prédio da reitoria da universidade. Nós criamos essa poligonal como modelo para que vocês possam entender como que foi feito o levantamento e o cálculo. Então, a poligonal, a linha que forma a poligonal, ela nos dá o perímetro dessa área, que nos fornece aí essa superfície de estudo. O comprimento de cada alinhamento, ou seja, se eu parto do alinhamento do E0 para o E1, nós temos uma distância, e essa distância ela é definida pela sua projeção horizontal. Essa operação que a gente faz na obtenção desse alinhamento, a gente calcula essa projeção, que é chamada de redução ao horizonte. Essa redução do horizonte é justamente para evitar o erro de curvatura terrestre. Temos que ter em mente também que o polígono que nós vamos obter, existe a chamada redução das distâncias ao horizonte, que é o polígono topográfico, essa projeção horizontal do caminhamento fechado. Então, dentro do levantamento, nós calculamos o que a gente chama de distâncias reduzidas, que são as distâncias horizontais dentro da poligonal. Lembrando que para se fazer o cálculo da poligonal, a poligonal tem que ser fechada. Em poligonal aberta, nós não conseguimos fazer os ajustes dos ângulos, nem tampouco as correções. Então, esse procedimento só é possível em poligonal fechada. Uma vez que nós obtivemos a poligonal, todo o levantamento topográfico ele está sujeito a erro. No entanto, esses erros eles devem estar dentro das normas de aceitação. Essa norma, como nós já vimos, é a NBR 13133, que especifica os limites máximos desses erros para que a gente possa fazer essas correções. Dentro desses erros, nós fazemos a distribuição desses erros em cada ponto da poligonal, e aí nós conseguimos fazer as correções e o ajustamento da poligonal. Caso o erro seja superior ao permitido, nós temos que voltar ao campo e realizar um novo levantamento. Caso
o erro seja em apenas um ponto, a gente consegue corrigir esse ponto lá no campo e volta para fazer esse procedimento de correção no escritório. Então, a poligonal levantada em campo, nesse exemplo aqui, foi uma poligonal fechada. Como foi que nós obtivemos essa poligonal? Primeiro a gente parte de um ponto com coordenada conhecida. Então nós pegamos o ponto M05, isso aqui é um marco que existe em frente à reitoria. Esse marco, ele tem as coordenadas conhecidas. Partindo dessa coordenada, nós damos a volta na poligonal, fazemos o caminhamento e chegamos ao mesmo ponto onde nós partimos. Então nós temos uma poligonal fechada. Qual a vantagem da gente trabalhar com a poligonal fechada e com as coordenadas conhecidas? Falei anteriormente, nós conseguimos fazer as correções dos erros angular e linear dentro da poligonal. Neste caso aqui, nesse nosso exemplo, o sentido do caminhamento para o levantamento da poligonal, ele foi considerado o sentido anti-horário. Então eu parti da minha estação é 0, para a minha estação é 1, é 2, é 3, então eu estou caminhando aqui no sentido anti-horário. E o meu equipamento ele gira no sentido horário. Nesta configuração eu estou obtendo os meus ângulos internos. Como foi comentado em aulas anteriores, na medição dos ângulos nós optamos por ângulos internos para facilitar mais os cálculos. Então, como foi que nós obtivemos os dados em campo nesse levantamento? Primeiro, nós colocamos aqui o GPS geodésico para obter as nossas coordenadas na minha estação e a coordenada aqui do marco georreferenciado. Já existe esse marco lá com as suas coordenadas. Então nós pegamos as coordenadas desse marco e pegamos a coordenada da nossa estação. Observe que eu tenho dois valores aqui de coordenada. Minha coordenada na estação é 0 e a minha coordenada no M05, que faz referência a esse marco. Então, estacionando o equipamento aqui, eu vou ter a minha visada de ré apontando para o meu marco e a minha visada de vante aqui no meu E1. Esses valores aqui são importantes para que a gente possa calcular o nosso azimute. O azimute, como nós sabemos, ele pode ser obtido com o auxílio de uma bússola, apontando para o norte, girando o equipamento, nós vamos obter o azimute. Ou o azimute verdadeiro, nós calculamos a partir das coordenadas dos nossos pontos de origem em relação ao nosso levantamento. Então, obtendo essas coordenadas com esse equipamento aqui, que é o nosso GPS geodésico, o Topcon Hyperlight+, e a partir daí nós iniciamos o levantamento com a nossa estação total de ponto a ponto. Então eu estaciono o equipamento aqui na E0, que é o meu ponto da estação, e tem os pontos visados. Na estação E0 eu vou zerar o equipamento na ré, que é o meu M05, e fazer o meu ponto visado aqui de vante no E1. Esse ângulo interno aqui, que é o HI, representa o ângulo interno, foi de 57 graus, 4 minutos e 29 segundos. E a distância da minha E0 para o E1 é de 109,044 metros. Desse mesmo procedimento nós adotamos para cada ponto de estação. Então eu tenho aqui 5 pontos de estação mais o ponto do marco. Então nós temos aí 6 pontos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos de estação com as minhas visadas e os meus ângulos internos. Então cada ângulo aqui foi medido.
tá? Ângulo interno, caminhamento sentido anti-horário e o equipamento girando no sentido horário. Então obtivemos todos os ângulos internos dessa poligonal. Lembrando que todos os valores aqui são valores reais obtidos em campo, junto com o RTK e a estação total. Então não estamos trabalhando aqui com valores fictícios, são valores reais obtidos em campo. O próximo procedimento vai ser o cálculo da poligonal. Então nós temos uma sequência a seguir. Se faz necessário ter bastante atenção nessa sequência, porque se você errar a sequência inicial, automaticamente todo o seu cálculo vai ficar errado. Então o primeiro passo para fazer o cálculo da poligonal é fazer a verificação do erro angular. O que é essa verificação do erro angular? O que é que nós obtivemos lá no campo? Nós obtivemos o ângulo lido, que foi o ângulo interno, o nosso AHI, que é o ângulo horizontal interno. Nós fizemos o nosso caminhamento no sentido anti-horário. E nós temos aqui o nosso N aqui, que é o número de vértice. Então, cada estação, ela representa uma vértice. Então, eu tenho lá no campo 7 vértices. Primeira coisa que eu tenho que fazer é a verificação do erro angular. Como que eu vou fazer essa verificação do erro angular? Eu vou pegar todos os meus ângulos horizontais e somar esses ângulos. A soma desses ângulos aqui, primeiro eu tenho que fazer o seguinte, ó. Eu tenho que o meu número de vértices menos 2 vezes 180 graus tem que me dar 900 graus, 0 minutos, 0 segundos. Então, esse é o valor que o somatório dos meus ângulos internos tem que me dar. Se o valor for diferente, nós vamos observar qual é o erro. E se esse erro está dentro do esperado, para que a gente possa dar continuidade ao cálculo. Então, vamos lá. Em campo, eu obtive aqui os meus ângulos internos em cada estação. Cada estação aqui equivale a uma vértice. Então, eu tenho 7 vértices. Fazendo o somatório desses ângulos aqui, eu vou ter 9. Somei esses ângulos. Lembra lá na primeira aula que vocês viram como que soma os ângulos. Fazendo esse somatório, nós temos aqui 900 graus, 0 minutos, 8 segundos. Opa! Era para dar aqui 900, 00. O meu somatório deu 900, 008 segundos. Minha distância horizontal, meu somatório aqui das minhas distâncias, 676, 421. Esse valor nós vamos usar mais adiante. Vamos trabalhar aqui o meu somatório. Então, para os ângulos internos, eu sei que aqui, ó, eu tenho n-2 vezes 180. Então, meu n-2 vezes 180 tinha que dar 900. O meu somatório aqui deu uma diferença de 0,8 segundos. Como que eu vou saber se o meu erro está dentro do tolerável? Para eu saber se o meu erro angular ele é tolerável, eu vou usar essa fórmula aqui. Meu erro angular é P vezes raiz de N. Quem é P? O P é a precisão do equipamento. Cada equipamento ele possui uma precisão, ou que a gente chama de erro angular. Então, o nosso equipamento, a nossa estação total, ela tem uma precisão de 5 segundos. Existem equipamentos com precisão de 1 segundo, 2 segundos, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, quanto menor esse valor, mais preciso é o equipamento. Então, o nosso é de 5 segundos. Substituindo os valores aqui, eu tenho que o meu P é 5 segundos, raiz de 7. Fazendo isso na calculadora, deixa eu puxar a calculadora para vocês verem aqui.
Então, se eu tenho 5 segundos, raiz de 7, como que eu vou obter esse valor? Então, eu tenho que digitar aqui na calculadora 0 grau, 0 minutos, 5 segundos, raiz, o meu caso lá, o valor 7. E aí vai me dar 0 graus, 0 minuto, 13,23 segundos. Nós vamos trabalhar, nesse exemplo aqui, nós vamos trabalhar aqui com o valor de 13 segundos. Voltando para o nosso exemplo aqui, eu vou usar o 13 segundos. O que é que significa agora esse 13 segundos? Significa que eu podia, no meu levantamento aqui, esse 8 segundos aqui poderia chegar até 13, mas o meu erro foi 0,8. Então foi menor do que o 13 segundos. Neste caso, quando ele é menor ou igual, eu continuo os cálculos. Se for maior, aí tem que rever qual o ponto que foi obtido esse erro. Na prática a gente sabe que quanto menor essa distância aqui entre os pontos, maior é a chance de erro. Então, na topografia, quanto menor essa distância horizontal, maior vai ser a chance de erro. Então, se por acaso eu tivesse tido um erro aqui acima dos 13 segundos, a primeira coisa que eu ia analisar seria os pontos com as menores distâncias. Então, seria a estação E3 para E4, a estação E5 para o M05 e do M05 para o E0. São as menores distâncias no levantamento. Então, poderia fazer essa verificação. No nosso caso, eu obtive 8 segundos e eu tenho um erro aqui de admissível até 13. Então, foi menor. Quando é menor, eu continuo o cálculo. Então, como que é que eu vou fazer agora? Se eu tenho a possibilidade de fazer, de continuar os cálculos, o próximo passo eu vou ter que distribuir esses 8 segundos aqui. Eu vou ter que distribuir nos meus ângulos para fazer as correções, tá? Então, se era para dar 900 graus, 0 minutos e 0 segundos, e eu obtive aí um erro a mais de 0,8 segundos, eu vou ter então que fazer a subtração em cada ponto de leitura. A metodologia, tem várias metodologias que a gente pode adotar para fazer essa distribuição. Poderia pegar os 8 segundos e fazer um desconto em um único ponto, mas o ideal é que a gente faça a distribuição uniforme. Então eu pego os 8 segundos e vou dividir pelo meu número de vértices. Então tem os 8 segundos dividido pelo número de vértices, que é 7, e aí vai me dar 1,14 segundos. Então vou pegar esse 1,14 segundos e vou subtrair em cada ângulo horizontal lido. Como que eu vou fazer essa subtração? Observe o seguinte, eu tenho 1,14. Eu tenho aqui o ponto com a maior leitura, com a menor distância horizontal. Então, acredita-se que esse seja o ponto em que eu obtive esse erro. Observe que eu marquei aqui
esse ponto para a gente fazer da seguinte forma. Como que eu vou fazer essa distribuição? Eu tenho 1,14. Para eu não trabalhar com valores tão fracionados, e aí vai dificultar mais o meu cálculo, eu vou facilitar esse cálculo da seguinte forma. Eu vou criar uma nova coluna aqui com ângulo horizontal interno corrigido, tá? E vou fazer a correção da seguinte forma. Se eu tenho que descontar cada 1,14 segundos em cada ponto, eu vou pegar apenas 1 segundo aqui e descontar em cada ângulo horizontal interno. Então vou ter os 59 graus, 4 minutos e 29 segundos. Vocês já viram como que faz a diminuição, soma, subtração e diminuição de ângulos. Então vou fazer esse desconto aqui e vai me dar 57 graus, 4 minutos e 28 segundos. Continuando, menos 1 segundo no próximo ponto. Observe que eu não vou calcular esse aqui ainda. Por quê? Porque ele tem a menor distância. Então, a orientação é que acredita-se que nesse ponto foi onde eu obtive esse erro de 0,8 segundos. Então, continuando aqui a descontar 1 segundo, eu vou chegar a meu último ponto fazendo essa correção. Se eu tinha aqui 1,14 segundos, mas eu só descontei 1 segundo, então eu vou ter um resíduo aí. Se eu somar esses 0,14 segundos de cada ponto que eu fiz aqui, com o meu 1 segundo que vem para cá, eu vou ter um resíduo aqui de 1,98 segundos. Por que esse 1,98 segundos? Eu não usei o 0,14 para os meus ângulos internos aqui. Eu usei apenas 1 segundo. Descontei 1 segundo de cada ângulo, deixei esse ângulo aqui de 198 com a menor distância, porque quanto menor a distância, a gente sabe que quanto menor a distância em um levantamento topográfico, maior a chance de você obter erro nesse ponto. Então deixo ele no final. Depois eu vou pegar todos os 0,14 que seria desses pontos e fazer a soma, e vou ter esse resíduo aqui de 1,98. Jogando lá no meu ponto, então eu vou ter os 198 graus, 0 minutos e 18 segundos, menos 1,98 segundos, eu vou chegar a 198 graus, 0 minutos e 16 segundos. Fiz o meu primeiro passo, que foi observar se o somatório dos meus ângulos internos bate com o somatório definido pela nossa fórmula aqui, n-2 vezes 180 graus. Lembrando que o n é o meu número de vértices, certo? Outra coisa para chamar a atenção é que aqui pode ser n mais ou menos 2. Por que eu estou usando menos 2? Porque eu estou trabalhando com ângulo interno. Se eu estivesse trabalhando com ângulo externo, aqui seria n mais 2. Fazendo agora o novo somatório dos meus ângulos internos corrigidos, eu vou chegar a obter aqui o meu 900 graus, 0 minutos, 0 segundos. Então, obtive o ângulo em campo. Observei que eu tive um erro de 8 segundos. Observei que o meu erro angular tolerável era de 13 segundos. Então, o meu erro foi de 8 segundos, foi menor do que o tolerável. Então, eu consigo fazer a distribuição dos erros. Se o meu erro fosse maior do que o erro angular tolerável, eu tinha que voltar a campo e fazer a correção. Lembrando que nas menores distâncias horizontais obtidas em campo, é onde eu posso ter cometido o erro. Então, dando continuidade ao cálculo,
nós vamos para o segundo passo, que é o cálculo dos azimutes. Então veja bem, como que eu vou calcular esse azimute? Observe que eu fiz inicialmente, eu obtive os meus pontos de estação E0 e do meu ponto do marco, eu obtive as minhas coordenadas em UTM. Essas coordenadas UTM eu posso fazer o cálculo para eu chegar ao meu azimute verdadeiro. Então lembrem-se que eu tenho duas formas de obter o meu azimute. Se eu não tiver a possibilidade de fazer esse rastreio com o equipamento para obter as minhas coordenadas em UTM, no caso o GPS geodésico, eu poderia chegar em campo e obter lá em campo o meu azimute a partir da leitura da bússola. Então eu monto o equipamento na minha estação E0, eu vou ter minha visada de ré no marco e a minha visada de vante no meu E1. Então vou montar o equipamento, o norte, sabendo a direção do norte com a bússola, eu vou montar o meu equipamento aqui. Essa leitura, iniciar essa primeira leitura partindo do norte até o meu primeiro alinhamento, eu vou ter o meu azimute. Então meu alinhamento aqui é em relação a ré. Então vou ter esse azimute aqui. E, logicamente, esse ângulo aqui é o meu ângulo interno. Então vou montar o equipamento. O equipamento está apontando para o norte. Eu não tenho o GPS no campo para fazer a obtenção desses valores. Então eu vou pegar a bússola e vou fazer esse alinhamento para o norte do equipamento, zero o equipamento, e vou dar o giro no equipamento até o meu alinhamento. Então em tela o equipamento vai me dar o valor desse ângulo aqui. De forma direta ele já vai me dar o azimute. A outra maneira é quando eu tenho esses valores obtidos de coordenadas em UTM, eu vou obter o meu valor do azimute aqui. Como foi que eu calculei esse valor e cheguei através dessas coordenadas e cheguei nesse valor aqui. Na calculadora, deixa eu puxar a calculadora mais uma vez. Prestem atenção como que foi feito esse cálculo na calculadora. Nós vamos usar uma função na calculadora chamada função POU. Quando eu pedi para vocês especificarem o modelo da calculadora, é porque essa função, nesse modelo de calculadora, essa função ela está aqui, ó, acima do botão de somar. Na modelo FX82MS, essa função ela vai estar aqui. Na HP, eu acho que é 10S, se eu não estiver enganado, também vai estar, essa função vai estar aqui. Então preste atenção como que eu vou fazer esse cálculo. Eu preciso aqui, neste caso, informar na minha função as minhas coordenadas. Então vou ter aqui a coordenada da minha ré. Se vocês observarem aqui no desenho, né, eu tenho a coordenada da minha ré e tenho a minha coordenada da estação. Então a primeira informação aqui que eu tenho é o norte e o oeste de cada ponto. Então eu tenho o norte aqui e o oeste de cada ponto. Quando eu for inserir esses valores para fazer o cálculo, eu sempre vou ter que pegar primeiro os valores
do norte do meu ponto de alinhamento com o meu ponto de referência. Então estou na estação E0 e o meu alinhamento é no ponto M05. Então eu vou pegar aqui o norte do M05, que é o do meu alinhamento. Tá? Então esse valor vem para cá. Então como que eu vou fazer na calculadora? Então vou puxar a função aqui por, que nesse modelo tem que pressionar o Shift e o mais. Então ele já abriu aqui a função. E vou digitar o valor da minha primeira coordenada, que é o N do meu M05, ou seja, o M do meu alinhamento e não do meu ponto aqui onde está o meu equipamento. Ele vem depois, então vai ficar 8791.720.365 menos o norte da minha estação, no caso aqui 8791.768.792. Este botão aqui é a vírgula. Então isso aqui não é a vírgula, isso aqui é o ponto. A vírgula nesse modelo de calculadora ela está acima do parêntese. Para eu chamar essa função eu tenho que pressionar o Shift. Em outros modelos esse botão ele já aparece aqui direto, não precisa pressionar o Shift. Então preste bastante atenção na calculadora que vocês estão usando para fazer esse cálculo. Para esse modelo eu vou pressionar o Shift e o parêntese aqui, ó, e vai aparecer a vírgula. E agora eu vou fazer com o este. Então vou pegar o este do meu M05 menos o este da minha estação. Então vai ficar 70.7593.297 menos 70.7517.402. Fecho o parênteses, então vou fechar o parênteses e igual. Então observe que neste modelo de calculadora ela me dá o valor de R e me dá o valor do ângulo. Agora aqui eu já observo que tem alguma coisa digitada errado. Então vamos fazer a verificação. O que é esse R? O que é esse R aqui na calculadora? Esse R seria a minha distância horizontal. Então vamos fazer essa correção aqui nos valores. Então eu tenho 8791.720.365 ele está invertido. Então vamos puxar novamente aqui, fazer novamente a função aqui, 8791.720.365 menos 8791.768.792 vírgula 70.7593.297 menos 70.7517.402.
0,402. Vou fechar o parêntese, dá um igual, agora sim. Então, esse R é a minha distância horizontal, 90,044, 90,029. Então, eu já sei que o meu cálculo aqui está correto porque deu a minha distância horizontal aqui próximo. Tá? O segundo valor que ele mostra aqui, θ, é o meu azimuth, 122,5410. Lembrando que nesse caso aqui, em que eu tenho os valores, né, da distância horizontal e o meu 122, que é o meu ângulo aqui, que é o meu azimuth. Mas lembre que eu tenho que transformar esse meu azimuth para graus, minutos e segundos, né? Então lá que ele está em decimal. Então, para fazer esse cálculo aqui, lembre do seguinte: as calculadoras, elas têm umas letras aqui, vocês podem observar umas letras em vermelho acima de cada função. Nesse modelo, o valor de R e o valor do meu ângulo aqui, eles ficam armazenados na letra X aqui e na letra Y. Em outros modelos, ela fica armazenada na letra F, que fica aqui no botão de tangente, e na letra E, que fica no botão de cotangente. Como que eu vou chamar esse valor na calculadora para eu transformar o meu azimuth em graus, minutos e segundos? Então, nesse modelo aqui, eu vou demonstrar para vocês aqui no Shift X. Função em vermelho, o alfa, né? Então vou clicar aqui em alfa, aqui é x, aqui é y. Vou pegar o valor de x, ó, igual. Então veja lá que ele puxou o meu valor de r, que é a minha distância horizontal. Minha distância horizontal aqui. Se eu fizer a função alfa e aqui no y, o valor de y é o meu azimuth, mas eu preciso do meu azimuth em graus, minutos e segundos. Então basta eu pressionar o botão aqui de graus, minutos e segundos. E aí ele converte, que vai dar 122 graus, 32, 27,9. Então 28 segundos. Então daí eu consigo obter aí o meu azimuth com essa função na calculadora. Então eu peço a vocês que observem o modelo da calculadora que vocês vão trabalhar para que vocês possam fazer esses cálculos. Se vocês observarem no modelo que foi disponibilizado do GeoOffice, vocês vão ter lá o azimuth de 122, 32, 28 calculado lá pelo programa. Fazendo os cálculos aqui de forma analítica, nós chegamos ao mesmo valor. Então, a partir daí eu já sei que até aqui os meus cálculos estão corretos. Então, obtive o azimuth a partir das minhas coordenadas em UTM. Então, as minhas coordenadas polares, né? Saí do meu ponto conhecido de coordenada no ponto M05 em relação ao meu ponto de estação de leitura. Então, obtendo aqui o meu azimuth. A partir daí, eu vou dar continuidade aos cálculos da poligonal, que o próximo passo, a partir do meu azimuth inicial, então eu em campo, eu só preciso obter o azimuth do meu primeiro ponto. Se eu tiver com a bússola, eu faço a medição de forma direta. Aponto o equipamento para o norte, zero e faço a leitura para o meu primeiro alinhamento. Se eu tiver o RTK, eu faço a leitura dos dois pontos iniciais,
da minha estação e da minha, no caso, a minha ré. Obtendo esses valores, eu consigo calcular o meu azimuth. Então eu tenho o azimuth do meu primeiro ponto. Eu preciso apenas do azimuth do meu primeiro ponto, porque os outros azimuths serão calculados a partir do meu azimuth inicial. Então, eu tenho o azimuth lá de partida, que foi em função da ré, que foi 122 graus 32 e 28. Então, nós temos algumas regras para dar continuidade ao nosso cálculo. Primeiro, saber o nosso sentido do caminhamento, se ele foi à esquerda ou se foi à direita, no caso no sentido horário ou no sentido anti-horário. Por quê? Para cada sentido de leitura, nós vamos ter uma aplicação de fórmula diferente. Então, se eu fizer no sentido horário, eu vou usar essa fórmula aqui. Eu vou ter o azimuth do meu ponto anterior menos o ângulo interno corrigido, mais ou menos 180. Esse mais ou menos 180 a gente vai ver mais adiante, quando é que eu uso mais, quando que eu uso menos. Então, o meu alinhamento à direita, ou no sentido anti-horário, eu vou ter aqui o azimuth anterior mais o ângulo interno corrigido, mais ou menos 180. Quando que eu vou usar mais ou menos 180? No nosso caso, o nosso levantamento foi no sentido anti-horário, então eu vou trabalhar com essa fórmula aqui. Se é mais ou menos 180, quando eu calcular se o meu valor for menor que 180, então eu vou somar 180. E do contrário, se o valor for maior que 180, eu vou diminuir meu 180. Então vamos aplicar agora nos nossos valores lá. Então eu tenho que o meu primeiro azimuth do meu alinhamento é 0 com E1, vai ser o meu azimuth anterior. Quem é o meu azimuth anterior? Foi o que eu calculei lá, eu fiz o cálculo em função das minhas coordenadas e obtive o meu azimuth. Então vai ser o meu azimuth anterior mais o meu ângulo interno corrigido. O meu ângulo interno corrigido está aqui. Então, jogando aqui na fórmula, eu vou ter aqui um ângulo de 179 graus 36,56. Esse valor de 179 graus 36,56. Então, o meu valor aqui na equação. Lembrando que eu vou ter agora, recapitulando aqui, esse valor foi obtido com o cálculo lá, mas eu poderia obter em cada ponto esse azimuth, zerando o equipamento para o norte e fazendo o giro para cada um. Então, nesse exemplo aqui, nós vimos anteriormente que seria o meu ponto inicial. Eu posso fazer esse procedimento em cada ponto, mas aí vai ficar muito demorado o seu levantamento. Você parar para pegar esse alinhamento e depois seguir a sequência. Então você vai demorar bastante no seu levantamento. O ideal é que a gente faça no primeiro ponto. Então fiz o meu primeiro ponto aqui e venho para cá. Esse valor de azimuth eu já jogo aqui no meu primeiro alinhamento. No próximo alinhamento, então vou pegar o meu azimuth anterior, que no caso é o 179,36,56. Jogando lá na fórmula, eu vou ter esse valor mais o meu ângulo interno corrigido, vai me dar um valor de 358. Agora sim eu entro aqui na regra geral. Foi maior que 180. Se foi maior, eu vou subtrair 180. E aí vai me dar o valor de 178. Seguindo o mesmo raciocínio para os outros pontos, os outros alinhamentos, nós vamos obter os valores dos azimuths de cada ponto. Sempre pegando o azimuth anterior, então vai ser esse azimuth mais o ângulo do alinhamento, eu vou chegar ao azimuth de cada ponto.
Chegando no meu último alinhamento aqui, como que eu vou saber que eu estou calculando certinho, que os meus azimuths estão corretos? Então eu vou pegar no meu último ponto aqui o meu azimuth lido, o meu azimuth calculado, mais o ângulo do meu próximo ponto, que no caso seria aqui, voltando para o meu ponto E0, E1. Fazendo os cálculos, obtive aqui 359,3656 menos os 180, vai me dar aí 179 graus, que bate aqui com o valor do meu primeiro azimuth. Então, terminei os cálculos dos meus azimuths, eu posso fazer essa verificação para obter aí a certeza de que eu posso seguir adiante no cálculo da poligonal. Então, bateu aqui, significa que o meu cálculo está correto. E aí eu passo para o terceiro passo, que é o cálculo das projeções. Nós vimos em aulas passadas sobre as projeções nos eixos cartesianos x, y. Então nós estamos trabalhando aqui com coordenadas polares e nós temos que colocar essas projeções nos nossos eixos x e y. Então, para isso, eu tenho que fazer a projeção em cada eixo. A minha projeção no eixo x vai ser chamado de ΔX. Então, já tenho esse complemento aqui na minha tabela. Então, eu vou ter o ΔX e depois eu vou ter o valor da correção do meu ΔX e o meu ΔX corrigido. A mesma regra para o ΔY, que é as minhas projeções no eixo Y. No eixo Y, eu tenho, no eixo X, o meu ΔX vai ser a minha distância horizontal vezes o seno do azimuth. No meu eixo Y, vai ser a distância horizontal vezes o cosseno do meu azimuth. Então, vocês viram em aulas passadas como que se faz seno e cosseno na calculadora. Nós calculamos o azimuth, então veja que o cálculo ele segue uma sequência. Se você errou aqui na obtenção do teu ângulo interno corrigido, automaticamente todos os seus valores aqui eles vão estar errados. Então, vocês têm que prestar atenção nisso. Terminou uma etapa do cálculo, faz a verificação. Fazendo a comprovação de que o cálculo está correto, continua o procedimento de cálculo. Então vamos pegar para a projeção de x cada valor da distância horizontal de cada alinhamento e preencher aqui essa coluna com os valores de ΔX. Então no meu alinhamento E0, E1, eu vou ter aqui o valor da minha distância, que é 109,044, vezes o seno do meu azimuth. E aí eu vou obter um valor de 0,7317. Lembrando na calculadora que eu posso fazer esse cálculo pegando a distância, que é 109,044, seno de 179 graus, 36 minutos, 56 segundos. Lembrando sempre de fechar o parênteses, eu vou obter aqui 0,73, 16, 6, 6, e a gente fecha aqui em 17. Seguindo a sequência, basta pegar esses valores, fazendo aí para cada alinhamento, eu vou obtendo os valores do meu ΔX. Ao final do cálculo do meu ΔX, eu faço a soma desses valores. Eu vou obter o ΔY seguindo o mesmo raciocínio, dessa vez com o cosseno do meu azimuth. Então, fazendo o cálculo do meu primeiro alinhamento, obtenho aqui menos 109,415. Então, trago os valores para a minha coluna
a minha tabela, fazendo o preenchimento, o cálculo. E no final eu vou fazer o somatório da minha coluna do ΔX e da minha coluna do meu ΔY. Então eu tenho os valores em ΔX e em ΔY. Esse valor é o chamado agora o erro linear de fechamento. Lembrem-se que nós estamos trabalhando com poligonal fechada. Então eu tenho que ter o fechamento dessa poligonal. Eu tenho que partir de um ponto e chegar nesse mesmo ponto. Mas nós já obtivemos um erro inicial lá de 8 segundos. Então significa dizer que a nossa poligonal, para ela ser fechada, a gente tem que fazer o ajuste, que é o chamado erro linear de fechamento. Esse erro linear de fechamento a gente obtém a seguinte fórmula. Eu já tenho o meu ΔX, eu já tenho o meu ΔY. Então eu vou pegar os valores de ΔX e ΔY, substituindo aqui, eu vou chegar ao valor de 0,009341 metros. O que é que isso significa? O erro linear do fechamento ele é definido em proporcionalidade, ou seja, com o perímetro da minha área. Então lembre lá no início que eu falei aqui do somatório das distâncias horizontais, vai me dar esse valor aqui, 676. Esse valor é o meu perímetro da área. Então nós trabalhamos em relação à escala de precisão. Se vocês estiverem lendo a NBR 13133, na poligonal nós temos em relação ao erro linear de fechamento, nós trabalhamos com escala de 1 para 1000 para saber se esse erro linear ele está de acordo. Então eu tenho que fazer essa relação do meu erro linear para saber a precisão do meu levantamento. Então a minha precisão do meu levantamento eu vou chamar ele aqui de Z. E quem vai ser esse Z? Vai ser o meu erro linear dividido pelo meu perímetro de 676,421. Vou fazer essa divisão aqui do 0,00941 dividido pelo meu perímetro 676,421. Eu chego a esse valor aqui. Em termos de proporcionalidade, basta eu pressionar esse botão aqui, ó, X a menos 1. Então procurem aí no modelo de calculadora de vocês esse botãozinho aqui, X a menos 1. Pressiono igual, ele vai me dar aqui 72.414. Qual a relação que eu vou ter para o meu levantamento? Esse 72.414 para o meu Z aqui de precisão linear. Se eu atribuir a escala de 1 para 1000, esse valor aqui tem que ser maior do que 1000. Então deu muito superior a 1000, então o meu levantamento ele está ok, ele está com a precisão linear, ele está dentro do permitido e eu vou conseguir fechar a minha poligonal. A gente observa aqui também que o erro linear ele foi pequeno, o erro está em milímetros, então a gente consegue fechar a poligonal. Então, dando continuidade, nós vamos fazer agora a correção dessas projeções. Então, nós temos que, para fazer essa correção em X, eu vou ter o meu somatório de X, que já fiz aqui, vezes a minha distância horizontal, dividido pelo perímetro. Fazendo a correção em Y, eu vou ter o somatório do Y, vezes a distância horizontal daquele ponto, dividido pelo perímetro. É uma aplicação direta de valores. Então vou ter aqui o 0085. Ele vem em módulo, no caso ele vai vir sempre
positivo. Agora o resultado ele pode ser positivo ou negativo. Então, fazendo para cada ponto, eu vou obtendo os meus valores de correção. A mesma coisa para a correção em y. Então, nós vamos ter o valor do meu somatório vezes a distância horizontal dividido pelo perímetro, e eu vou obter aqui os valores da minha correção em y. Obtendo esses valores, eu agora vou fazer a minha compensação em x e a minha compensação em y, baseado em cada valor. Fazendo essa compensação, nós vamos chegar a esses valores aqui, obedecendo sempre o sinal, tá? Então, fazendo esse aqui mais esse, nós vamos obter o 0,7330. Então, menos 109 com menos 0,006, nós vamos obter os valores do ΔY corrigido. Dando continuidade, nós vamos para o quinto ponto de cálculo, que é a correção das coordenadas. Então, voltando lá para nossa coordenada em UTM, tá? Então, nós temos essa coordenada aqui em x e em y, e nós vamos fazer a correção dessas coordenadas em cada ponto. Como que é feita essa correção? Então, eu vou ter aqui a minha coordenada mais o valor de cada correção em x. Então, fazendo essa correção aqui, eu vou ter a minha coordenada inicial mais esse valor aqui, vou chegar a meu valor de coordenada final x e y. Próximo ponto, eu vou pegar esse valor e somar com esse valor aqui. Então, eu vou ter 70, 75, 18,135. Vou puxar a calculadora aqui para vocês verem o procedimento de cálculo. Então, eu peguei o meu primeiro valor aqui de x, 70, 75, 17,402. Setenta, 75, se eu digitasse correto lá em cima, o valor sairia correto, né? Vou fazer novamente. 70, 75, 17,402 mais o valor da minha correção, que é 0,7330. Eu vou chegar aqui 70, 75, 18, 135. Meu próximo ponto é esse valor mais esse. Então, na calculadora, seguindo a sequência, basta eu pressionar o mais 2,9636 igual. Aí eu vou ter a minha próxima coordenada de 70, 75, 21, 0986, tá? Aqui ficou 099 pelo arredondamento daqui. Então, quando vocês estiverem trabalhando nesses cálculos aqui, inicie com a calculadora com 4 casas decimais, e no cálculo final das correções das coordenadas, você configura para 3 casas decimais. E aí vai facilitar o valor final, tá? Seguindo o mesmo raciocínio, eu vou pegar esse valor mais esse, seguindo a lógica aqui
da correção. Então nós vamos obter cada correção de x. Em y, da mesma forma, vou pegar o valor inicial da minha coordenada e fazer a correção com esses valores. Se é menos, é menos. Se é mais, é mais. Então, fazendo o cálculo, eu vou chegar às minhas coordenadas em y. Como que eu vou saber que o meu cálculo está correto? O meu último valor aqui, ó, no meu é 0, tem que dar o meu valor aqui de coordenada. Então, chegando aqui a esse valor final, batendo com o valor da coordenada inicial aqui de partida, eu sei que os meus cálculos estão corretos. Se não bater, volta para o cálculo para saber onde é que está o erro. Se tiver erro de coordenada, o seu erro já vem lá do início, desde a correção. Então tem que se fazer toda a verificação do cálculo. Então tem que ter bastante atenção. Vocês viram aqui que eu até errei na digitação dos números na calculadora. Tem que ter bastante atenção na hora de digitar os valores. Dando continuidade ao cálculo, vamos fazer agora o cálculo da área da poligonal e se fecha a sequência de cálculo. Então nós temos 6 passos para calcular a poligonal. Nós vamos ter os produtos agora de x e y e aplicar nessa fórmula aqui, que é chamado o método de Gauss para obtenção da área da poligonal. Para obter os valores, no caso, os valores positivos, eu vou pegar o valor de x, esse primeiro valor, e multiplicar com esse valor de y. Observe, primeiro com o segundo do y, e eu vou obter esse valor aqui. Vou seguir a mesma sequência, gente, ó. Vou pegar esse valor com esse valor agora. E aí vou fazer essa sequência de cálculo. Nós vamos cruzar esses cálculos e obter esses produtos. No final, eu faço o somatório desses produtos. Vou obter agora os produtos do meu lado negativo. Então, vou pegar o valor de y agora, multiplicar com o valor de x, e eu vou ter os valores agora, os valores negativos. Sigo a sequência de cada ponto, obtendo os valores. Preste atenção no seguinte: o meu somatório agora eu vou jogar na minha fórmula aqui, em módulo. Por isso que aqui a gente deixa positivo e negativo, mas nós não vamos usar o sinal. Então eu vou vir para cá em módulo. Então eu vou jogar os valores aqui. Quem é o meu somatório do x vai ser esse valor, e o meu somatório do y vai ser esse valor. Então eu tenho aqui o valor de x e o valor de y, porque ó, é o x total vezes o y total. Então é esse aqui, ó, x total, y total, esse valor aqui que vem e faz o somatório. Y total e x total é esse valor aqui que eu fiz o somatório. Jogando na fórmula, nós temos esses dois valores. Fazendo aí a aplicação na fórmula, nós vamos chegar aqui a uma área de 22.565,6993 metros quadrados, ou 2,2565 hectares. Então nós temos aqui a nossa poligonal, e a área da nossa poligonal deu 22.565 metros quadrados. Então esse procedimento vocês vão fazer com os dados que você tem de cada área e chegar ao valor igual ou aproximado junto ao GeoOffice, que a diferença vai estar após a vírgula. E assim nós encerramos o cálculo de poligonal. Até a próxima aula.